Hi students! Do you speak English? Yes, I am speaking English. É, nós sim falamos inglês, eu falo inglês, você fala inglês. Vamos lá então, gente. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho aí palavras do inglês. Eu quero falar de algo muito bacana chamado estrangeirismo. Muito bacana mesmo, tá? Então vamos ver aqui. Para começar, vamos fazer essa primeira leitura aqui, né? Lembrando que nós estamos aqui visualizando a trilha número 7, certo? Trilha número 7. Palavras do inglês, certo, gente? Então vamos lá. Vamos dar o pontapé inicial aqui. Ponto de encontro, né? Vamos fazer uma tour por sua casa e observar nos eletrodomésticos, aparelhos eletroeletrônicos, nas peças de roupas, nos produtos que você e sua família consomem, nos programas de TV, nos jogos eletrônicos e no vocabulário que empregamos, que palavras do inglês estão espalhadas e fazem parte desse universo. Exemplos: on, off, play, mouse, chat, ok, start, man, boy, buy, shorts, shopping, milkshake, leg, né, etc. Olha só, gente, quantas palavras inglesas, né, palavras de origem do inglês aí, estão rodeando a nossa língua, né? Às vezes a gente fala sem pensar, por exemplo, a menina vai para algum lugar e fala, pega minha leg lá, que eu vou dar uma malhada, vou pegar minha leg, né? Então, olha o tanto de palavras que a gente usa do inglês, às vezes sem notar, a gente está utilizando, né? Vou ali na lanchonete tomar um milkshake, vou no shopping, né? A gente utiliza muito essas palavras. Veja só, e isso aí é o que nós vamos estudar aqui agora, que são as palavras aí, o estrangeirismo, tá? Vamos ver aqui, botando o pé na estrada. Você conhece a letra da canção Samba do Approach? Nela, Zé Cabaleiro mistura palavras da nossa língua com termos do inglês e do francês. Quando uma língua toma palavras emprestadas de outra língua, chamamos esse fenômeno de estrangeirismo. Leia o trecho dessa canção a fim de perceber como usamos naturalmente palavras estrangeiras no dia a dia. Ó, essa aqui é uma música, tá? É um samba aí de Zé Cabaleiro. Ela é apenas um pequeno trecho. Você pode dar uma olhada aí, pesquisar o Samba do Approach aí no YouTube, tá? Aí vai dizer assim: venha provar do meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat, né? Então aqui é um pequeno, ele faz uma brincadeira, ele brinca com as palavras aqui, né? Utilizando aí as palavras em português e palavras em inglês e também em francês. No restante da música você vai encontrar palavras também em francês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Depois disso, identifique e escreva em seu caderno os termos do inglês utilizados na letra da canção e relacione-os ao seu significado, tentando entendê-los de acordo com o contexto. Siga as pistas indicadas no quadro posterior, tá bom? Então, gente, olha, nós temos aqui um quadro, né? Almoço, alta tecnologia, aproximação atraente, balsa, bebida, café da manhã, né? Então aqui vai ter algumas palavras aqui de sugestão para vocês, tá? Para ajudar vocês a identificar aí. O que você vai fazer? Vai pegar no seu caderno, né? E vai utilizar a letra da canção. Quando fala aqui da letra da canção, não é só esse trecho, tá? Você vai clicar aqui, tá? Em letras, www.letras.mus.br. Aí tem aqui o link, vai clicar lá e vai direto para a letra dessa música. Chegando lá, você vai encontrar todos os termos, tá? Nós vamos trabalhar mais aí com os termos em inglês. Lá também tem termos em francês. Então você vai fazer uma varredura aí e vai colocar o significado que o autor dessa música quis colocar nessas palavras, tá bom? Então você vai relacionar aí o significado com que ele quis colocar nessas palavras aí, tá bom? 3. Lendo as paisagens da trilha. Não há mais dúvida de que nós brasileiros falamos português misturado com inglês, porque importantes palavras
da língua inglesa, porque importamos, né, palavras da língua inglesa para dar nomes às coisas, seres, fenômenos, ações, para os quais ainda não dispomos de um termo apropriado. Né? Então, quando nós não encontramos uma palavra, ainda não temos uma palavra que defina alguma coisa, é comum que a gente pegue essas palavras emprestadas de outra língua, né, para aí dar essa significação. Aí é onde ocorre o estrangeirismo. Né? Por exemplo, shopping center, fast food, milkshake e muitos outros, né, que foram aí trazidos de outras línguas, no caso aqui o inglês. Entretanto, algumas palavras foram aportuguesadas, também tem essas palavras aportuguesadas, ou seja, sofreram adaptações para ficarem mais parecidas com o português. Por exemplo, nós temos aí o futebol, que foi aí inventado pela Inglaterra, né? E nós pegamos essa palavra, que o som vai ser o mesmo, a pronúncia, e no português vai ser uma escrita um pouquinho diferente. Futebol. Shampoo, né? Shampoo, vai ficar shampoo. Piquenique, né? Então, tem algumas palavras que elas sofreram esta variação, essa, né, aportuguesação, né? Vamos dizer assim, para o português aí, tá bom? Esse modo de se comunicar é denominado de anglicismo, né? Além disso, às vezes sentimos a necessidade de inventar palavras ou dar-lhes um novo sentido. Esse fenômeno chamado de neologismo. Geralmente ocorre nos campos da mídia ou da tecnologia. Observe. Navegar, deletar, escanear, internetês, linkar, panelaço, etc. Né? Então é um neologismo. Então nós temos aí o anglicismo, né? Que é isso aqui que nós vemos, as palavras aportuguesadas, né? Anglicismo. E nós temos também, às vezes a gente inventa uma palavra nova a partir de uma palavra estrangeira, a gente inventa uma palavra, né? Como navegar, deletar. Essa palavra não existia, vem do delete, né? Do inglês. A gente inventou essa palavra deletar, que é excluir, né? Alguma coisa, algum dado, alguma informação. Então, linkar, né? Essa palavra não tinha existência, então nós inventamos essa palavra através da palavra link, que é uma palavra do inglês. Então isso aí é o neologismo, certo? Vamos lá. Vamos assistir o vídeo. Tem aqui um vídeo Pé na Rua, né? O vídeo Pé na Rua, tem um link aqui, vocês vão assistir para fazer a próxima atividade. Aprenderemos um pouco mais sobre a influência do inglês e do nosso falar cotidiano. Então assistam o vídeo, porque agora nós vamos fazer uma interação entre o Samba do Approach e o vídeo Pé na Rua. Analisando a letra da canção Samba do Approach e o vídeo Pé na Rua, o inglês nosso de cada dia, responda em seu caderno as seguintes questões. Então vocês vão responder aqui essas questões de 1 a 6, tá bom? De 1 até a 6 aqui, utilizando aí o Samba do Approach e o vídeo Pé na Rua, tá bom? Assistam a este vídeo e vejam a letra do Samba do Approach. Aqui o quarto, explorando a trilha. Students, nós precisamos emitir opiniões sobre os eventos da vida e defendê-las com base em argumentos. Desse modo, leia o texto a seguir e escreva no caderno em português o que você acha sobre os questionamentos. Nós temos aqui 2 perguntinhas em inglês, vocês vão precisar traduzir elas, não vou passar assim para vocês agora aqui tudo mastigadinho não, tá? Então, aqui nós temos 2 perguntas que vocês vão responder aí no caderno de vocês, as respostas em português, tá bom? Então, vamos lá. Texto 1. Aqui nós temos um texto que fala sobre a linguagem global, né? Tem um link aqui também do texto. O texto está em inglês, né? E tem um link aqui embaixo. E ainda temos aqui texto e vídeo complementares. Tudo isso para ajudar vocês a compreender o estrangeirismo no português aí, tá? A importância do inglês e tal. Então, vocês vão ver esses materiais aqui, tá bom? Vamos ver esses materiais para usar na sequência,
No inglês, o 5, item 5, resolvendo desafios da trilha. No inglês, nós também usamos os adjetivos para caracterizar pessoas, objetos, seres e ações. Às vezes com o intuito de fazer comparações ou intensificar as características. Observe, the mother tongue is more important than the second language. Então nós temos aqui três frases, né? A primeira frase aqui, ó, vamos aqui mesmo já vai falar para você, ó. No primeiro caso, a língua materna é considerada mais importante que a língua estrangeira, certo? No segundo aqui, ó, as duas línguas são consideradas importantes. Já no terceiro, né, a língua materna é considerada mais importante dentre as demais. Percebeu? Tais instruções foram possíveis graças ao emprego dos graus do adjetivo. Então, essas mudanças, o que essa parte aqui do caderno de apoio está dizendo? Aqui nós vamos trabalhar adjetivos. Está mostrando aqui, pessoal, como esses adjetivos, né, esses graus de adjetivos, eles podem transformar uma frase em inglês. Nós primeiro que utilizamos o more, né, mais importante. Observe que a estrutura da frase é a mesma, the mother tongue is, né? Aí aqui, ó, important, tem todas as frases aqui tem important, né? Important. Aí o que acontece, ó, esses complementos aqui e grau de adjetivo transformam a frase, ó. A língua materna é mais importante que a segunda língua. Ó, a língua materna é tão importante, né, quanto a segunda língua. E no terceiro, a língua materna é mais importante, né, é mais importante que a língua aí, nação, né, a língua materna, né? A língua materna é a mais importante da nação, perdão. A língua materna é a mais importante de uma nação, né? Para uma nação. Então, aqui as frases, elas diferenciam umas das outras. Observe que a gente brinca com essas frases aqui. Quando nós utilizamos os graus de adjetivo, a gente pode fazer essas mudanças aqui, tá? Mas aí, professor, não entendi ainda sobre esses graus do adjetivo. Tudo bem, pessoal. Aqui é uma aula bem corrida, né? É só para falar um pouco do material como um todo. Aqui você vai ter o link, tá? Aqui você vai ter o link para resolver aqui essas dificuldades a respeito dos graus de adjetivos, né? Degree of adjectives, né? Nós temos aí os graus de adjetivos. Você pode também ampliar seus conhecimentos pesquisando em gramáticas ou livros didáticos da língua inglesa, tá? Depois identifique no texto, item 4, frases nos graus comparativo e superlativos dos adjetivos e explique a relação que se estabelece entre os seres. Gente, o item 4 é esse aqui, ó, que ele está falando. Esse texto aqui, tá? Vocês irão utilizar esse texto aqui, English as a global language, a good or bad thing. Aqui nós temos aqui esse texto que vocês vão utilizar, né? O inglês como uma língua global é coisa boa ou ruim, né? O inglês como língua global. Então, aqui está falando o quê? Deixa eu voltar aqui. Está falando que você vai identificar naquele texto lá, né, frases que contenham aí graus comparativo, tá? Comparativo e superlativo. Tipo, grau comparativo, vocês precisam estudar o link aqui, tá? Mas grau comparativo é tipo dizer assim, fulano é tão bonito quanto ciclano, né? Fulano é tão simpático como Beltrano, né? Superlativo é quando a gente coloca um grau de superioridade. O adjetivo ele vai fazer esse grau de superioridade. Por exemplo, fulano
é mais inteligente do que ciclano, né? Então, esse mais aí, esses adjetivos que supervalorizam algo em detrimento ao outro, é o superlativo, são graus aí dos adjetivos, tá bom? Então vocês vão dar uma estudada nesse link aqui, tá ok? Se possível também, vai no YouTube, pessoal, coloque lá graus dos adjetivos em inglês, né? Tá bom? 6. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Você sabia que existem poesias que combinam imagens e palavras? Elas são chamadas de poesias visuais. Por meio delas, você pode expressar livremente sentimentos e opiniões, utilizando diferentes formas, sons, imagens e palavras. Observe como o estudante Rafael Santana, utilizando o campo semântico referente à linguagem utilizada no mundo da informática, produziu uma poesia virtual intitulada A Informática Nossa de Todo Dia. Então aqui nós temos aqui o trabalho do aluno, né? E aí o que acontece? Abuse da criatividade e seja um autor de poesia visual. Utilize palavras da língua inglesa, anglicismos ou neologismos que você utiliza e com as quais se depara no seu dia a dia para se comunicar. Você pode escolher um dos seguintes campos semânticos: vestuário, eletrodomésticos e eletrônicos, profissões, modalidades esportivas, alimentação, etc. Não se esqueça de criar um título para sua poesia visual. Lembra lá, gente, que nós falamos nesse instante, você precisa dar uma aprofundada no conteúdo, tá? Mas anglicismo é quando você pega uma palavra em inglês e aportuguesa ela, né? Você traz ela para o português, como a gente viu lá o piquenique, que tem uma escrita diferente no português, né? Piquenique, e lá é piquenique, né? Então tem uma certa diferença. Neologismos é o que? É quando você pega uma palavra, você cria uma palavra, tá? Uma palavra no português que não existe para tal coisa. Essa palavra não existe. Você cria a partir de uma palavra que existe em outra língua, né? Por exemplo, a gente viu lá o exemplo de linkar. Nós temos aqui, ó, link é uma palavra o quê? De origem estrangeira. Mas a gente criou a palavra linkar, né? Linkar significa atribuir aí o link, alguma coisa, ser direcionado por um link para outro lugar, né? Linkar. Então, são palavras que a gente criou, neologismos, né? Vocês aqui, gente, aí isso aqui eu acredito que vai gerar muita dúvida para vocês, só que quando vocês acessarem esse link aqui, ó, no material de vocês, vocês aí vão tirar muitas dúvidas. O que é um poema visual? Vai ter muitos exemplos aqui de poemas visuais, tá? Porque nós iremos aí fazer um poema visual, tá bom? Então, ó, o que está pedindo aqui, gente? O que está pedindo? Utilize palavras da língua inglesa, anglicismo ou neologismo que você utiliza ou com as quais se depara no seu dia a dia para se comunicar, né? Tá falando que você vai criar um poema visual, uma poesia visual, né? Uma poesia visual. Poema, poesia, vai dar no mesmo aqui, tá? Porque ele utiliza o termo aqui, poesia visual, e depois vai utilizar o nome poemas visuais. Então, acesse o link, tá bom? Acesse o link e lá você vai ter várias ideias aí, você vai criar o seu poema visual, tá bom? 7. A trilha na minha vida. Ao final dessa trilha, eu percebi que em todos os lugares por onde ando há palavras em inglês. Quando converso com as pessoas, eu também uso palavras desse idioma. Em vez de dizer tudo certo, eu digo ok, além de muitas outras palavras e expressões. Produza um texto em seu caderno, relatando tudo o que você aprendeu nesta caminhada, nessa trilha aqui, né? Não se esqueça de dar a sua opinião sobre o uso de estrangeirismos
pelos brasileiros, tá bom? Então vocês vão fazer isso aí. E o oitavo, para finalizar aqui essa trilha, nós vamos aqui montar aí algo. Ó. Mostre para toda a escola e para o mundo a sua produção poético visual, né? E a de seus colegas no mural escolar e divulgue nas redes sociais administradas pela sua escola. Gente, esse trabalho aqui eu vou poupar vocês aí de fazerem este mural, tá? Nós já temos na outra trilha algo para fazer, nós temos lá também algo para fazer mais ou menos desse tipo. Nessa daqui, vocês só vão fazer o seguinte: tem um grupo de WhatsApp de vocês aí de inglês, tá? Então vocês vão tirar um print ou uma foto do que você produziu, da sua produção, do seu poema, do seu poema virtual, né? Do poema que você fez aqui, ó. Tá vendo? Desse poema visual aqui, né? No item 6. Item 6, né? Coloca a mão na massa. Esse trabalho que você fizer lá, você vai aqui no 8. Vai fazer o quê? Você vai divulgar isso no grupo de inglês, WhatsApp. Certinho? Vai divulgar lá pra gente. E o 9, autoavaliação, não se preocupe, não precisa fazer. Tá bom? Sendo assim, pessoal, eu sei que é bem corrido aqui a aula, tá? Vai ficar muitas dúvidas, mas aqui você vai ter que aprofundar, tá bom? Você vai ter que sempre utilizar esses links. Todas as respostas estão aí nos links. Você precisa abrir, dar uma olhada, tá bom? E com certeza você vai estar tirando suas dúvidas. Certinho, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço. Estou lá no WhatsApp, né? E vocês podem estar mandando aí para mim as dúvidas. Lembrando que tem mais uma coisa que eu não posso deixar passar em branco. Aqui na sala de aula virtual, né? Das turmas aí do 1º/2º, eu coloquei aqui, tá? Cadê? Um vídeo para ajudar aqui, ó, vídeo para ajudar na trilha 7. Vá lá na sala de aula virtual, vai falar sobre o samba do approach e vai dar muitas dicas para vocês resolverem aquelas primeiras questões lá, tá bom? Então assista este vídeo aqui que eu mandei para vocês. Lembrando, pessoal, que a trilha 6 você vai colocar ela aqui, tá bom? Trilha 6, e a trilha 7 vai colocar nesse campo aqui. Professor, mas lá na trilha 7, na trilha 6 não tem material nenhum. Por quê? Não tem material lá, porque você vai utilizar esse mesmo caderno de apoio. Aqui está a trilha 4, a trilha 5, 6 e 7. Ok, pessoal? E estarei postando também a atividade avaliativa para vocês responderem. Sendo assim, um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e bons estudos.